Bem-vindo a Madrid, em Angola. Vamos falar sobre a conferência da imprensa e também vamos falar sobre Vinícius e Danilo Ceballos, que obviamente já não vai ao serviço do Marcelo. Então fica ligado até o final do vídeo. Começando com a conferência de imprensa em que Xabi Alonso deu ontem e houve várias questões sobre Rodrigo, sobre Vinícius e também de Danilo Ceballos, que tinha especulação ou rolava de que poderia sair do Real Madrid. Então, nessa conferência de imprensa, o Xabi Alonso abordou primeiramente sobre Danilo Ceballos, né, que é uma notícia que tem rolado de que poderia sair, uma vez que ele tweetou dizendo que Let's Dance foi a frase que ele tweetou, que neste contexto ou nesta frase daria a entender que esta seria a última partida, seria a última, seria a última jogada, mas com a proposta rejeitada do Real Madrid, o Marcelo precisava do Danilo Ceballos. O Marcelo precisava contratar Danilo Ceballos, mas o Real Madrid rejeitou. Então, o Real Madrid, ao rejeitar esta proposta, a Xabi Alonso optou por integrar o Danilo Ceballos à sua equipa, né? Pronto, já está, mas fica mais interessante Danilo Ceballos ficar jogando na posição ou da forma que ele já jogou em várias partidas ou em vários jogos em que o Real Madrid tem jogado. Desde a sua chegada do Arsenal por empréstimo ao serviço do Real Madrid, né? Jogava no Arsenal e quando chegou no Real Madrid não foi indiferente porque encontrou Carlo Ancelotti. Então já tinha meio campo titular e ele também sempre foi de reserva. E desta vez não vai ser diferente. Ele vai jogar da forma que já jogou inúmeras vezes, que é reserva. Então, nesta conferência de imprensa, perguntou se Danilo Ceballos poderia jogar mais minutos, se poderia ter mais tempo de jogo. Xabi Alonso respondeu da seguinte forma, que conta com jogador, apesar de não ter tantos minutos, ainda assim conta com jogador e precisará do jogador. Também falou da conferência de imprensa sobre este jogo que o Real Madrid vai jogar em casa, uma vez que o Real Madrid jogou com o Real Oviedo fora de casa, esta vez será no Bernabéu. Pretende demonstrar um bom futebol dentro de casa, uma vez que fora tem sido bom, mas também dentro de casa com os adeptos será um jogo diferente, um jogo para fazer com que os adeptos fiquem mais familiarizados com o Xabi Alonso, o jogador, e que possa mais ou menos confiar na qualidade que Xabi Alonso tem colocado ao Real Madrid. Também falou sobre a convocação de Carvajal, que está de volta na seleção, sendo que Carvajal é do Real Madrid e também tem De Hausen, que também foi convocado na seleção. Real Madrid nesta fase da convocação da seleção espanhola tem simplesmente dois jogadores que são Carvajal e Hausen. Com a volta de Carvajal na seleção gera uma boa repercussão ao trabalho de Xabi Alonso, e não só também de Xabi Alonso, mas sim de Carvajal, que é capitão no Real Madrid e provavelmente também será capitão na seleção espanhola. Falando também de que houve a pergunta sobre Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, uma vez que o jogo passado foi banco, e também sobre racismo que ele tem sofrido na Espanha, não só do Valência, não só do Sevilha, outros clubes. Falou-se também do Real Oviedo, que o Vinícius Júnior sofreu racismo. Então, Xabi Alonso abordou de seguinte forma que os órgãos competentes nestas questões sobre racismo é que vão tratar isto, sobre se Vinícius deve ser bem visto ou não. Sobre o racismo ele não vai colocar a mão, mas sim é contra também isto.
de que não poderia ser, não poderia ter onda de racismo contra qualquer uma outra pessoa. Também falou sobre deles não ser titular. O Xabi Alonso disse que Vinícius Júnior é um grande jogador, que tem qualidade para estar no Real Madrid. A opção dele estar no banco e não jogar na primeira parte ou não ser titular no jogo com o Real Oviedo, sobre a minha opinião, Xabi Alonso havia feito um bom trabalho, ou tinha feito bem colocar Vinícius Júnior no banco. Porque quando Vinícius Júnior entrou, foi um Vinícius Júnior que a gente tem visto nos anos anteriores, demonstrou qualidade, já entrou com determinação e foco, diferente dos jogos que ele tem sido titular. Então, para mim, foi bom ter visto com que Vinícius Júnior fosse banco e entrou com mais determinação. Então, voltando, Xabi Alonso disse que conta com o jogador, apesar de que o contrato dele ainda apesar de que o seu contrato está a ser avaliado, se poderia avançar em questão de processo de aumento salarial ou não, mas conta com o jogador, que é um grande jogador e tem grande qualidade para que assim possa jogar no Real Madrid, tanto titular como não. Uma vez também que o Xabi Alonso já disse que ninguém é titular a 100%, ou ninguém está ali para ser titular a 100%. Por exemplo, o Alexander-Arnold chegou no Real Madrid para ser titular definitivo, mas quem jogou nas duas últimas partidas, titular foi o Carvajal, né? Tirando o jogo do Tirol que o Real Madrid fez e Alexander-Arnold foi titular. Então, é um treinador dinâmico, na minha opinião, que tem controle contra os seus jogadores, apesar de que Alexander Arnold tem mais vantagem, porque é jovem, em questão de vários anos de diferença com Carvajal, não tem sido titular, mas pronto, é o trabalho do Xabi Alonso e temos que simplesmente respeitar. Sobre o Rodrigo vai ficar no Real Madrid. O Rodrigo vai ficar no Real Madrid e também está nas contas de Xabi Alonso. Não vou falar muito sobre Rodrigo porque já é um assunto que tem gerado muita repercussão ou tem gerado muita notícia, mas aqui o assunto é sobre o jogo que o Real Madrid vai jogar hoje. Sobre a minha opinião, deve ter uma escala muito boa, deve ter uma escala com que possamos jogar em casa com qualidade. Não olhando como o Mallorca um clube pequeno, mas sim um clube de alto nível, porque o Mallorca defende e ataca muito bem. Então, na minha opinião, poderia se olhar como um jogo de qualidade de alto nível para que o Real Madrid não perca pontos, mas primeiramente, na minha opinião, tinha que ser para que o Real Madrid ganhe o jogo. Também falou sobre Thiago Pitach, que pronto, não tem sido colocado a nenhum jogo oficial. Jogou no jogo do Tirol e apesar de ter jogado, mas nestes dois jogos ele não jogou, não somou um minuto e também foi perguntado isso porquê que não tem jogado. Xabi Alonso disse que não tem jogado porque por questões de opções técnicas. Deste modo, há a probabilidade que Thiago Pitach jogue neste jogo do Mallorca, que será o terceiro jogo que o Real Madrid vai fazer. Então, sem mais demora, são os assuntos de hoje sobre Real Madrid. Subscreve no nosso canal, comenta, partilha para que o Real Madrid de Angola cresça. Tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!